Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a palavra hoje, irmãos, que está em Salmos 22, no versículo 4, 5 e o 6, que diz assim: para onde sobem as tribos do Senhor, conforme o testemunho dado a Israel, para louvor do nome do Senhor, porque ali estão os tronos de juízo, os tronos da casa de Davi. Pedi a paz por Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Seja a paz dentro dos teus muros e a prosperidade dos teus palácios. Então, irmãos, hoje o Senhor ele nos traz uma reflexão para nós, que sabemos, irmãos, que o trono de Deus está em Israel. Lá é a casa de Deus em Israel. O Senhor, ele virá dos altos céus, ele vai aparecer em Israel. E a palavra fala também em Apocalipse 22, se eu não me engano, fala que a cidade celestial ela vai descer, e ela vai descer em Israel, e o Senhor irá morar conosco, depois que tiver tudo transformado, depois que passar o juízo final, depois que Satanás será jogado no lago de fogo. Então o Senhor diz assim: olha como é a cidade, como Deus ama a cidade de Jerusalém. Mas infelizmente eles desprezaram o amor de Jesus. Eles acham que Jesus é simplesmente um profeta que lançou uma religião dos cristãos. Eles acham que é assim. É como se fosse assim, irmãos, para que a gente possa entender. Que teve o fundador que fundou a Universal. Aí, o Davi Miranda fundou a Universal. Aí teve o Edir Macedo que fundou a Universal. Na mente do povo judeu, é como se Jesus somente fosse um fundador do cristianismo. Então eles crê, né, na religião deles lá, que são os muçulmanos, os árabes, que crê lá em Alá. Então eles acham que Jesus é apenas um fundador do cristianismo, de uma religião que é o cristianismo. É isso que eles pensam. Então, irmão, hoje a gente vê tantas e tantas guerras acontecendo em Jerusalém, mas o Senhor diz assim, que a gente peça a paz e peça também, eu vejo assim, irmãos, que a gente tem que pedir por aqueles que creem em Jesus, porque não são todos, mas tem sim aqueles que creem em Jesus. Porque o Senhor falou assim: aquele que ama a Jerusalém e ora e pede pela paz de Jerusalém será próspero. Serão prósperos aqueles que amam a Jerusalém. Mas você não vai amar a Jerusalém por prosperidade, porque daí é falsidade. Deus sabe quem ama de verdade, quem anseia para o arrebatamento da igreja e um dia está com o Senhor em Jerusalém. O Senhor sabe. Você não vai dizer: eu amo, sendo que no teu coração não tem amor nenhum, só para ser próspero, porque Deus conhece o coração de todo mundo. Deus conhece quando é falsidade e quando não é. Mas o Senhor diz assim: aqueles que amam de verdade e oram pedindo a paz por Israel, esses serão abençoados, serão prósperos, e que seja próspera também Israel, que a paz venha habitar sobre eles. Mas, irmãos, infelizmente eles não quiseram a paz, porque eles se rebelaram contra Deus, então virá o juízo de Deus contra eles. Assim como o Senhor
levantou Nabucodonosor, que levantou um juízo contra Israel, porque o povo se rebelou contra Deus, os rebeldes, os que eram para ser filho de Deus, se rebelaram contra o Senhor e não obedeceram as suas ordens, os seus estatutos, os seus mandamentos, eles não obedeceram. E o Senhor enviou o servo dele, ele diz assim, eu envio o meu servo Nabucodonosor, ele não me conhece, mas ele vai me obedecer em tudo. Olha para vocês verem, irmão, ele nem era servo de Deus. Para começar, Nabucodonosor, ele era dos caldeus. A descendência do catolicismo, de Roma, que vem o catolicismo, é os caldeus. Então, o Nabucodonosor é um caldeu, ele era o rei de Roma, aliás, da Babilônia, que são os romanos hoje em dia, que é a Igreja Católica, são os caldeus. Então o Senhor diz assim, eu chamo o meu servo, para agora castigar os que eram meus filhos, porque se rebelaram contra mim. Aí ficaram 70 anos no cativeiro. Muitos morreram lá. E o Senhor só reviveu das cinzas dos ossos, como o Senhor mostra lá, o Vale dos Ossos Secos, é o povo de Israel, aqueles que ficaram lá e ficaram totalmente abatidos lá. E aí o Senhor resgatou, fez com que houvesse vida naqueles ossos. Esses ossos simbolizam aqueles que iam voltar para Israel de novo. E hoje em dia, irmãos, no nosso tempo, é o Senhor levantando um outro agora, Nabucodonosor. Esse será então o anticristo. Esse que vai vir agora com as 10 nações, que são os 10 chifres de Daniel, para agora castigar o povo de Israel pela guerra do Armagedon. Porque o povo não creu no nosso Senhor Jesus. Muitas idolatrias, não creram nele, acharam que ele era um profeta qualquer que tinha fundado uma religião do cristianismo e que ele não significa nada. E que agora o Senhor vai enviar o segundo Nabucodonosor, que é o anticristo, o líder mundial, para agora castigar. E ele vai perseguir também o povo de Deus, mas a diferença é que Deus vai dar livramento. Deus permitiu também que os servos dele também fossem para Babilônia, mas lá depois o Senhor deu livramento. O Senhor tirou eles de lá e reviveu, que eram ossos secos, assim como o Senhor mostrou no Vale dos Ossos Secos. Assim o Senhor restaurou a esperança da salvação e trouxe eles de novo para Israel. E aí isso simboliza agora o anticristo que vai perseguir, mas o Senhor vai guardar. E quando vir o tempo determinado, o Senhor vai jogar o anticristo, o falso profeta, no lago de fogo, e a igreja será arrebatada. Assim como aquele povo foi resgatado, assim também nós seremos resgatados, seremos tirados aqui da terra e seremos arrebatados e ficaremos eternamente com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu deixo essa direção hoje, peço que os irmãos compartilhem, que os irmãos curtem, que os irmãos comentem, para a honra e glória do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.